Você está buscando saber como falar bem, como falar melhor, como falar de uma forma que as pessoas queiram te ouvir, como falar de uma forma que você convença as pessoas? Se você quer aprender sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender, porque as dicas que eu vou passar para você são preciosas e me fazem ter vários negócios onde eu dependo da minha oratória. Então vou passar aqui para você aquilo que eu aprendi lá atrás, quando eu tinha muita dificuldade em falar em público, quando eu tinha muita dificuldade em me expressar. Eu vou ensinar tudo para você agora. Roda a vinheta para a gente começar. Fala meu líder, fala minha líder, seja muito bem-vindo ao maior canal de pessoas de sucesso do Brasil. Esse que é o canal do Sucesso 360, esse é o canal do meu livro que já foi lançado, está entre os primeiros mais vendidos na Amazon. E eu quero convidar você, se você ainda não comprou o seu livro, não adquiriu o seu Sucesso 360, adquire agora, o link está na descrição. Você pode comprar o livro digital do Sucesso 360, 50% do valor, o livro custa apenas R$19,90, 50% do valor do livro ele vai ser doado para o Hospital Laureano em João Pessoa, que cuida de crianças com câncer. E os outros 50% é revertido em anúncio aqui no YouTube, lá no meu Instagram, para que as pessoas continuem comprando e o livro seja divulgado e essa corrente do bem nunca pare, tá bom? Então faça sua parte e eu tenho certeza que esse livro vai ser transformador na sua vida, vai ser muito bacana. E agora eu vou falar para você 10 dicas de como falar bem, como falar melhor. Existem algumas técnicas que você tem que utilizar para que você tenha uma boa oratória. Não se nasce falando bem, galera. Não se nasce falando. A gente não nasceu falando. A gente precisa de técnicas para poder falar de uma forma que as pessoas queiram ouvir, entende? Uma criança, ela não nasce sabendo falar. Uma pessoa que fala muito bem hoje, ela não aprendeu isso por osmose, não. Ela teve acesso a algumas informações que talvez você ainda não tenha essas informações e por isso você não fala tão bem. Então eu vou dar para você uma sequência de 10 dicas. Pegue papel e caneta para anotar todas essas dicas. Eu já ministro aula há muitos e muito tempo, sou muito elogiado nas minhas aulas pela forma como falo, como explico, e as pessoas entendem de uma forma muito fácil. Já ministro palestra e vários outros treinamentos e eu quero passar para você aqui o que funciona para mim. Vamos lá. Primeira dica: fale pausadamente. É muito comum as pessoas falarem de forma acelerada, né? Acabar que as pessoas não entendem nada. Antigamente, pessoal, deixa eu contar para vocês uma resenha aqui que fica entre a gente, tá bom? Antigamente, toda vez que eu falava alguma coisa, quando eu tinha uns 16, 17 anos, as pessoas passavam assim e falavam assim: hã? É o quê? Eu falava, a pessoa, hã? Não entendi. Por quê? Eu falava tão rápido que as pessoas não entendiam o que eu tava falando. E no tempo eu usava aparelho também. Além de falar rápido, eu falava embolado. Aí não pronunciava bem as palavras direito. E aí acabava que a pessoa não entendia. Então, como é que você vai saber se você está falando rápido ou não? Se você fala constantemente, as pessoas olham pra você e falam: é o quê? Não entendi. Fala mais devagar. Se você tá falando dessa forma, se isso é corriqueiro, né? Sempre acontece, mostra que você não tá falando muito bem. Então tem como sim você falar melhor. Tem como sim você falar bem, você diminuindo um pouco o ritmo da tua fala, entendeu? Então fale pausadamente, dê pausas entre uma fala e outra. Isso é realmente muito importante. Tá vendo quando eu falo assim, ó, dê pausa entre uma fala e outra? Aqui eu já dei uma pausa. É diferente de falar dê pausa entre uma fala e outra. Eu já falei mais rápido. Então você consegue mudar o ritmo com algumas pausas entre a sua voz. E principalmente quando você fala pausadamente, quando você quer que as pessoas prestem atenção, você vai precisar usar mais essa técnica. Dá um silêncio para que as pessoas possam refletir um pouquinho a informação, pegar aquela informação, entendeu? Aquilo que você realmente quer passar de forma pausadamente. É muito interessante. Essa é a primeira dica para você falar bem e falar melhor, ok? Como falar bem? Dica número 2, fale no volume adequado. Eu já peguei muitas e muitas pessoas que, quando vai falar com a outra, fala muito baixo. E você não pode ser assim. Cara, você não pode falar baixo. Tem pessoas que têm medo de falar. Tem medo de falar e às vezes falar pra dentro. Eu gosto de fazer. Eu queria pegar esse negócio aqui. Eu queria que você fizesse esse negócio aqui pra mim. Cara, fala bem, fala alto, entonação, aumente seu tom de voz, tá? Pergunte para as pessoas ao seu redor se as pessoas estão compreendendo você. Se você fala realmente num tom legal. Não tenha medo de se expressar. Muitas vezes as pessoas falam baixo por medo de se expressar. Não precisa você ter medo disso. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Antigamente eu falava além de bolado, além de eu falar rápido, eu falava com tom de voz baixo. Porque, sei lá, acho que eu tinha vergonha de falar, queria falar rápido. entendeu? Então você tem que observando isso no seu dia a dia, na sua fala. Se você fala com um tom de voz legal,
legal. Tinha uma secretária do PAP, né? De uma das cidades que a gente já passou, que ela falava muito baixinho. E já era um hábito dela, né? E ela perguntou pra mim, Paulo, por que eu falo baixo? Ela falava muito baixo mesmo, tipo assim, ela falando aqui com vocês. Por que eu falo baixo? Eu não sei por que eu falo baixo. Entendeu? Bem baixinho a menina falava. Aí eu fui perguntar, mas por que aconteceu? Ela disse, isso possivelmente deve ser uma crença que foi estabelecida na sua vida que você começou a falar baixo aí. Busca na tua memória alguma vez. Aí ela pensou uma vez que o tio dela, ela foi falar, o tio dela falou assim, cara, você fala muito alto, hein? Fala baixo. Eu tô aqui perto de você. Aí, desde esse dia, ela disse que criou uma trava ali e sempre falando muito baixo. E você, eu quero deixar claro pra você, não tem nada de errado em você falar no tom de voz adequado, entendeu? As pessoas, fala baixo, você tá perto da pessoa, beleza, mas às vezes você quer falar no tom de voz mais, né, o tom de voz ideal, não é você gritar, falar gritando, é você falar baixo demais também, mas falar no tom de voz que as pessoas realmente ouçam e ouçam bem, bom? É muito importante, lembre-se que você comunica através do seu tom de voz, através da sua velocidade da sua fala. Se você quer que as pessoas prestem mais atenção, você pode falar de uma forma mais lenta, só vai prestando atenção tintim por tintim. Se você quer passar mais empolgação na sua fala, você fala mais rápido e assim você vai dosando, entendeu? É muito importante você entender essas técnicas de oratória para que você possa crescer cada vez mais utilizando a sua oratória. Como falar bem? Dica número 3. Sempre que for falar, olhe as pessoas nos olhos. Eu já vi muitos casos de pessoas que têm dificuldade em falar olhando nos olhos das pessoas. E é primordial que você olhe nos olhos. Quando você olha no olho de alguém, você está falando para a pessoa que você está passando segurança, que pode confiar no que você está falando. É diferente, imagina que eu estou falando com você aqui, você chega na minha loja para comprar um produto e daí você... eu queria informação desse celular aqui, aí eu vou falar contigo, vou mostrar o celular, né? Esse celular aqui, esse celular aqui, ele tem as habilidades que você pode ter aqui, ó, tem tantos gigas e tal, ele tem acesso a... Aí você pode olhar pra mim e dizer, por que você não olha na minha cara, hein? Por quê? Porque a pessoa só fala olhando pra baixo, não olha no olho da pessoa, você tá mentindo, entende? Então, é muito importante que você olhe nos olhos das pessoas. Paulo, eu tenho dificuldade em olhar nos olhos. Hábito, isso é um hábito. Você tem que começar a cultivar o hábito de olhar nos olhos das pessoas. Enquanto você está falando, olhe nos olhos das pessoas. E enquanto as pessoas estiverem falando com você, também olhe nos olhos. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, nas palestras, eu tenho uma estratégia, quando eu estiver dando aula assim, ou fazendo apresentação, trabalho em grupo e tal, olho para um ponto fixo acima da cabeça das pessoas e eu fico olhando para as pessoas, não fico olhando para os olhos da galera quando tá dando a apresentação, fazendo a apresentação. Tá certo isso? Tá certo, Lucas? Ficar olhando. Tu já citaste isso? De tipo, a pessoa tá aqui na sala de aula, aí você olha pro ponto fixo lá atrás e fica olhando. Tá errado isso, galera. Se eu tô falando com o público, eu tenho que olhar o quê? Contato visual com o público. Porque ele se sente que quando eu tô falando... Olha que coisa interessante. Se eu tiver numa sala de aula, eu vou estar fazendo contato visual com cada pessoa da sala. E uma coisa interessante, quando eu estiver falando com uma pessoa, tiver contato visual com você, por exemplo, a sala toda fica prestando atenção. Porque elas ficam tipo que se conectando, entendeu? Quando eu me conecto com você olhando nos seus olhos, toda a sala ela presta atenção no que eu tô falando. É muito interessante essa técnica também. Sempre olhar nos olhos. Não importa se você está falando para uma pessoa, num a um ou numa palestra, num treinamento, numa apresentação de classe, você tem que, quando estiver apresentando, olhar nos olhos das pessoas que estão ouvindo você falar, ok? Isso é muito importante, essa dica. Como falar bem? Dica número 4. Utilize a linguagem não verbal. Galera, preste atenção. Existe a linguagem verbal, é o que eu tô falando para você, as palavras que eu utilizo, mas existem algo que você não pode ouvir, mas você pode ver, que é a minha expressão aqui. É quando eu falo para você, a gesticulação que eu faço, a movimentação que eu faço, tudo isso é chamado de linguagem não verbal. É aquilo que eu não falo, mas você consegue identificar. É diferente, eu já tive um professor que na sala de aula ele ficava o tempo inteiro assim, cara, ó, ficava o tempo inteiro assim, ele do lado do quadro cruzava a perninha dele e ficava, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você faz assim, 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 é dessa forma e tal e tal. Cara, quando eu olhava para o lado, as pessoas dormindo na sala dele, eu disse, não é possível que um professor de uma faculdade ainda dá aula desse jeito. Enquanto, de outro lado, tinha professor que só vinha para a sala com um lápis, apenas com um lápis, chegava na sala com um lápis, começava a dar aula e escrevia, e se movimentava, ia conversar com o aluno e gesticulava.
e falava no tom de voz legal. Quando você tem uma boa oratória, você consegue passar aquilo que você sabe com facilidade. Quando você tem uma oratória ruim, uma oratória fraca, técnicas fracas, você não consegue passar o seu conhecimento de uma forma assertiva. Então o que eu quero passar para você aqui é como você falar bem, como você falar melhor com técnicas assertivas. E essa de você utilizar a linguagem não verbal, de sua gesticulação, nunca gesticular demais, sempre entre o ombro, a linha do seu ombro, as suas mãos, né? Entre a linha do ombro e a linha da cintura, sempre aqui, ó, entendeu? Quando você estiver falando, você vai pausar a sua mão, pausa aqui assim, ó, ok? Preste muita atenção nessas dicas que são fundamentais para que você fale bem, para que você fale melhor. Você faça com que as pessoas queiram te ouvir. Isso é fundamental. Como falar bem? Dica número 5. Utilize a entonação da sua voz. Paulo, explica um pouquinho como funciona a entonação. Preste atenção agora, tá bom? Imagine que eu vou falar para você que 13 pessoas morreram ontem à noite no bairro próximo à minha casa. Um exemplo, tá bom? 13 pessoas. Não vou dizer morreram não, vou dizer nasceram. 13 crianças nasceram ontem no bairro próximo à minha casa. Só pra gente falar de coisa boa aqui. Olha a técnica da entonação. Eu posso falar assim: ontem 13 crianças nasceram próximo à minha casa. Eu posso falar dessa forma. Essa é uma forma uniforme, né? Sem entonação. E eu posso falar da seguinte forma: ontem 13 crianças nasceram próximo à minha casa. 13. Você viu que eu entonei? O 13. Outro exemplo. Existe uma forma precisa para que você possa acertar tal coisa. Então eu entonei o quê? Precisa. Então você entona, dá uma entonação maior naquela palavra que você quer que as pessoas entendam. Deu para perceber agora? Então você entona, dá essa entonação, além de prender a atenção, mostra para a pessoa aonde realmente está a ênfase que você quer dar. Na moral, essas dicas que eu dando para você aqui são valiosíssimas e só por isso já merece que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não fez isso. E também me siga lá no Instagram, paulocosta.oficial, para você receber dicas diárias que vão fazer com que você cresça ainda mais, tenha muito sucesso. Como falar bem? Dica número 6. Se você for fazer uma apresentação em público, se movimente e fale com segurança. Tenha firmeza nas suas palavras. Tem pessoas às vezes que vai falar em público, e às vezes, como eu falei, deu o exemplo do professor, né? Que fica só parado, o assunto, mas só parado, de uma forma tipo que com preguiça. Existem pessoas da forma correta. Eu também já fiz esse tipo de comportamento quando eu ia apresentar seminário. Eu era um cara tão tímido, galera, tão tímido, que eu várias e várias vezes, dia de seminário, eu faltei porque eu não tinha coragem de ir. E nas vezes que minha mãe me obrigava a ir mesmo, eu ia, e quando eu ia apresentar o seminário, eu era assim, ó, deixa eu pegar aqui eu pegava me escorava na parede, o papel era aqui, e eu cruzava minha perninha, e eu ficava assim, ó, tremendo na base, meu amigo, tremendo o papel e lendo. Eu queria decorar um negócio e queria ler lá. Errado isso, tá bom? Você precisa, quando estiver falando em público, se movimentar de forma segura, os pés seguros no chão, firme, e se movimentar de forma sempre segura. As palavras têm que ser com segurança. Sempre você tem que falar de forma firme, que você mostra, isso transparece para as pessoas sentem segurança em você na hora que você está falando. Isso é muito importante, isso é fundamental para que você possa ter uma boa oratória ali e passar seu conteúdo para as pessoas de uma forma que as pessoas realmente entendam. Como falar bem? Dica número 7. E especificamente, se você vai falar em público, fale daquilo que você conhece. Preste atenção que existem muitas pessoas às vezes que dizem assim: ah, eu não sei falar bem em público, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho medo de falar em público. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes querem falar de algo que não conhece, quer falar de algo, às vezes decorando. Uma vez eu cheguei, minha irmã chegou pra mim e disse: Paulo, tem como você me orientar? Como eu posso fazer uma apresentação na minha escola? Eu disse: tem, claro. Aí ela disse: eu vou fazer uma apresentação pra você e depois você me diz, tá bom, beleza? Eu falei: tá bom, ok. Sentei lá e disse: vai lá. Aí ela foi, pegou o papel, botou o papel na frente e começou a querer decorar o que tava no papel. Eu fui lá, calma, peguei o papel dela, rasguei o papel, disse: agora você vai lá. Ficou pé da vida. Meu Deus do céu, você fez isso e tal. Eu falei: calma, olha, presta atenção. Nunca vá decorar nada. Você vá falar daquilo que você conhece, com as suas palavras. Estude o que você está querendo passar para as pessoas, estuda certinho e depois vai falar com as suas palavras. Se você fizer isso, você vai conseguir dar um show. Dito e feito, ela fez isso e deu um show. Sem querer decorar, sem querer gravar, porque às vezes dá um branco. Você quer decorar as coisas que você escreveu, quer falar a resposta certinho, esquece uma palavra, pronto, dá
um branco. Isso não pode acontecer na sua apresentação. Como falar bem? Dica número 8. Conte histórias. Já existem pesquisas e mais pesquisas que comprovam que quando você conta uma história, é ativado áreas do cérebro das pessoas que não é ativada quando elas não estão ouvindo a história. Você pode perceber que nos meus vídeos, geralmente eu conto a história de alguma coisa que aconteceu na minha vida. Conto a história de alguma coisa, de alguém da minha família, algum parente, algum amigo. Por que isso? Porque as pessoas entendem mais quando você conta uma história. Elas prestam mais atenção quando você conta uma história. E isso é muito importante para você passar aquilo que você quer e de uma forma simples e fácil e que seja interativa entre você e quem está ouvindo. Pense sempre, como que eu posso criar uma história para conectar isso que eu quero passar para as pessoas? Isso é fundamental para que a pessoa aprenda bem. Como falar bem? Dica número 9. Faça exercícios para aquecimento da voz antes de falar em público. Que tipo de exercícios são esses? Você pode fazer exercícios tipo pra, pré, pri, pro, pru, pra, pré, pré, pro, pru, a, e, i, o, u, aquele... Vai fazendo várias movimentações, tipo para alongamento e falando algumas palavrinhas para que você possa realmente trava-línguas é bem interessante também, para que você possa aquecer bem sua voz antes de falar em público. Isso é fundamental também, tá bom? Quando você for falar em público, essa técnica é bem bacana. Como falar bem? Dica número 10. Para você ter uma boa oratória, é fundamental que você, se tem problemas com articulação, procure um fonoaudiólogo. Eu já tive pessoas na minha equipe, quando eu contratei essa pessoa e ela precisava falar bem, né? Falar em sala de aula e tudo mais, eu tive que pagar uma exceção para essa pessoa com a fono, para que a fono avaliasse a questão dele, que ele não articulava bem os músculos da boca, sabe? Da língua. E aí ele não conseguia falar algumas palavras e precisava fazer exercício para que melhorasse a oratória. Se esse for o seu caso, é importante que você faça esse tipo de sessão com a fono para que você melhore a articulação das suas palavras, sua voz, e fique uma voz mais bacana, tá bom? E consiga falar as palavras de uma forma correta, beleza? Então, aqui foram dicas valiosas para que você possa falar em público melhor, ter uma boa oratória, que você possa falar bem. Se você quer fazer um curso gratuito, eu tenho um curso gratuito gravado para o Papi Cursos Online, eu vou deixar na descrição para você. Acesse papicursosonline.com.br e você vai fazer lá o curso de oratória gratuitamente, e no final você pode comprar o certificado apenas R$ 29,90, tá bom? É minha outra empresa, papicursosonline.com.br, você pode lá acessar e fazer o curso gratuitamente. E vou te dar um cupom de desconto, porque você está assistindo aqui, né, nosso canal do Sucesso 360, o cupom primeira vez, você pode comprar o certificado com apenas R$14,95. Você utiliza esse cupom e tem 50% de desconto. Fechou? Vou ficando por aqui, meu líder, minha líder. Aquele abraço e até o próximo vídeo.